hoje, Pedro apóstolo, apóstolo de Jesus, enviado a pregar o Evangelho, convocado a confirmar a fé dos irmãos, questionando sobre seu amor. Impulsivo, apaixonado pelo Cristo, fraco, forte e fiel. Percebem o misto aí de realidades em uma pessoa, em um escolhido? Às vezes pensamos, Deus vai escolher os melhores. Não, aquele capacete, ele melhora a gente. Não é? A fé, a espiritualidade vai nos melhorando a sermos pessoas assim, segundo o coração de Deus. Nós vamos trazer aqui alguns passos do apóstolo. Vamos trazer 10 passos. Puxa, padre, 10 passos, mas rapidamente você vai poder acompanhar. Você que costuma escrever, há ouvintes que já têm o seu diário, o seu caderninho que fica ali ao lado do rádio, já para anotar a informação, anotar uma reflexão, uma meditação. Então, nós vamos trazer aqui os passos, 10 passos do apóstolo, né, nos passos de Jesus. Os nossos passos devem estar nos passos de Jesus, tá? Então, o primeiro passo é o encontro com Cristo. Então, André apresentou Simão a Jesus. Jesus olhou bem para Simão e disse: Você é Simão, o filho de João? Você vai se chamar Cefas, que quer dizer pedra. João capítulo 1, verso 42. Então, o primeiro passo é encontrar o Cristo e ouvir a sua voz. E acolher a sua voz. Esse foi o primeiro passo que o apóstolo deu na direção de Jesus. Guarda bem. O segundo passo é entender quem de fato é Jesus. O primeiro é encontro com Cristo, o segundo é entender quem de fato é Jesus. Vou pedir ao Gabriel para nos ajudar nessa leitura, porque a minha internet está oscilando e eu não queria que você perdesse uma reflexão, um pensamento sequer. Então, guarda aí que o primeiro passo é o encontro com Cristo e eu trouxe aí João, capítulo 1, verso 42, tá? Então, o segundo passo é entender quem de fato é Jesus. Gabriel, Pedro entendeu? Pedro entendeu que Jesus era de fato Filho de Deus e somente por causa disso Cristo consegue anunciar a sua missão. Sobre ti edificarei minha igreja. Veja aí, então Pedro entendeu, Pedro compreendeu perfeitamente o que é que Jesus desejava dele. E por isso que Jesus tem a confiança em dizer, sobre ti edificarei a minha igreja. Esse é o segundo passo. O primeiro, encontro com Jesus. O segundo é entender quem de fato Jesus é. O terceiro passo é contemplar ali aquele momento difícil. O passo de Pedro também foi falso, ele naufragou. Vamos compreender esse passo em falso que Pedro não conseguiu, né, dar até Jesus. Vamos entender melhor. No meio da tempestade, duvidou do Senhor, duvidou de suas promessas e desafiou a Deus a provar sua existência. O Cristo ordena: vem. Pedro caminha sobre as águas, mas ao desviar o olhar do Cristo, afunda. Visualiza aí esse passo. O primeiro passo foi de encontrar, o segundo de entender, mas o terceiro foi um passo não muito acertado. Ele deixou de crer, ele colocou a fé em xeque.
Ele desviou o olhar do Senhor diante do medo, diante da insegurança e afundou. Acontece com a gente. Quando tiramos os olhos do Senhor, nós afundamos nas águas dos mares agitados. Não podemos perder a fé, mesmo quando nós precisarmos caminhar sobre as águas, caminhar sobre uma prova, sobre um sofrimento. Eu não posso tirar os olhos do Senhor, senão eu vou afundar. Guarda bem o terceiro passo. Vamos para o quarto passo: retornar ao amor de Deus. O quarto passo de Pedro na direção de Jesus foi um retorno ao amor a Deus, o amor ao Senhor. Escutemos. A quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Diz o apóstolo Pedro, todo entusiasmado e encantado com as palavras do Senhor. Pedro não ficou ali na experiência do fracasso. Ele retornou a esse amor, o amor que sustenta. O amor que faz acreditar que não há outro caminho, que não há outra verdade, que não há outra vida. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, o quarto passo. O primeiro é o encontro, o segundo é entender quem é Jesus, o terceiro é o afundar de Pedro mediante a falta de fé, e o quarto passo foi esse retorno ao amor de Deus. E você, diante das quedas, você se levanta, diante dessa queda, dessa frustração, dessa decepção, você já se levantou, você já se agarrou ao amor de Deus outra vez e disse: Senhor, é contigo que eu tenho que ficar, porque só tu tens palavras de vida eterna. Vamos ao quinto passo. O quinto passo de Jesus, de Pedro, em direção a Jesus, é a recaída no mundo. Percebam outra fraqueza, outro fracasso, a recaída no mundo. Pedro chega para Jesus e diz para ele que não deve se entregar para a morte de cruz. E Jesus lhe afasta. Ora, Pedro ainda está apegado a este mundo e quer se agarrar às certezas e não à fé. É isso mesmo. No seguimento a Jesus, às vezes nos apegamos muito aos valores do mundo, às seguranças mundanas que são tão temporárias, que são tão passageiras. Esse sentimento passou também no coração do apóstolo. Pedro chega e quer desviar ali a entrega, a missão do Senhor. Mas Jesus, com toda certeza, de novo catequiza esse apóstolo. Veja, isso é lindo. Nos passos de Jesus, nos passos do apóstolo a caminho de Jesus, como o apóstolo vai aprendendo quando escuta, quando silencia, quando reconhece, quando abraça. Então, esse é o quinto passo, a recaída do mundo. Vamos retomar aqui. Primeiro passo, encontro com Cristo. O segundo passo, entender quem de fato é Jesus. O terceiro, aquela realidade de afundar nas águas. O quarto passo, o retorno ao amor de Deus. E o quinto passo, a recaída no mundo. Vem aí um próximo passo, que é o sexto passo, quando Pedro ainda não entendeu, não compreendeu, por mais que estivesse perto do mestre, mas ele não compreendeu. Acompanhemos a reflexão. No lava-pés, Pedro ainda não tinha compreendido nada da mensagem. Ele precisava se tornar humilde, pequeno, servo. Por isso, recusa que Jesus lave seus pés.
E o Cristo diz: só fará parte do grupo se eu lavar os teus pés. Veja, irmãos, como o seguimento a Jesus exige de nós essa compreensão. O saber calar, o saber falar, o saber recuar, o saber se entregar. Pedro ainda estava desconectado e todo o tempo queria ali, nos seus sentimentos. Ele era uma pessoa impulsiva e ora ia muito adiante, ora recuava. É tanto que nessa passagem, vocês se recordam quando Jesus diz isso: Senhor, se é assim, então não lava apenas os meus pés, então lava todo o meu corpo. Percebem? Aquele que não queria que o mestre lavasse os seus pés, agora quer que lave todo o corpo. Como precisamos andar no discernimento do Espírito. Então, é muito importante esses passos para compreender também o nosso segmento. Hoje, o Senhor continua chamando a mim, chamando a você. Como é que estão os meus passos na direção do Senhor? Quantos são os passos? Quais são as minhas experiências? Tá? Quais são os meus afundamentos? Quais são as minhas negações? Quais são os meus acertos? Então é importante refletir sobre essas realidades. Nós íamos rezar os 10 passos agora, mas eu sinto que vai ficar muita informação. Eu vou pedir o Gabriel para soltar aí mais, para chamar mais um bloco, mas deixa eu só repassar. Eu vou pedir que você que está aí no nosso canal do WhatsApp e no canal do YouTube, ainda mais, porque no YouTube o que você escrever, outras pessoas também vão acompanhar. Então anote aí, não é só para outra pessoa acompanhar, mas para você. Anote os 6 passos que já nós rezamos. Anote só essa primeira frase. O primeiro passo, coloca um pontinho, encontro com Cristo. Você sabe que já é o passo, para abreviar aí a escrita, tá? Encontro com Cristo. O segundo passo é entender quem é Jesus. Primeiro, encontro com Cristo. Segundo, entender quem é Jesus. Deu para escrever? Terceiro, naufragou, quer dizer, afundou. Fica mais fácil de anotar. Afundou é o terceiro passo. Quarto passo, retornar ao amor de Deus. Alguns dizem retornar ao primeiro amor. Deu para anotar? O terceiro foi afundou, o quarto retornou ao amor de Deus. O quinto passo é a recaída no mundo. E vão lembrando daquilo que nós meditamos, tá? A recaída no mundo. E o sexto passo, ainda não entendeu. Aí você coloca entre parênteses lava pés, para você compreender a passagem, quando Jesus desejou lavar os pés, ele disse: de jeito nenhum, não sou digno. Pedro não entendeu ali que precisava dessa purificação e dessa humildade, né? Em reconhecer, em receber a missão. Então, aí estão os 6º passo. Passando rapidinho para quem não conseguiu anotar. Primeiro, encontro com Cristo. O segundo, é entender quem de fato é Jesus. O terceiro é afundar. O quarto é retornar ao primeiro amor. O quinto, a recaída no mundo. E o sexto, ele não entendeu. Entre parênteses, você coloca ali o lava-pés. Tá certo? Então vamos agora já para mais um passo. 7º passo, nega o amor. 7º passo, nega o amor. Acompanhe a reflexão. Quando as coisas ficam difíceis, Pedro se esconde e não está disposto a assumir a missão. Fica brechando para saber o que está acontecendo, mas não se envolve e chega até a negar que conhece aquele homem de Nazaré.
Amados, os nossos passos na direção de Jesus, da nossa igreja, da nossa fé, nem sempre são passos acertados. Vez em quando a gente desacerta o passo, a gente se atrapalha. Assim aconteceu com Pedro, mas o importante é a gente aprender com os nossos erros, com as nossas fraquezas, com os nossos fracassos. O problema é que muitas vezes nós não assumimos, nós não abraçamos as experiências como oportunidades de crescimento, de evolução. Então, Pedro, ele conseguiu isso. Ele conseguiu perceber o agir de Deus em sua vida, mesmo quando os seus passos eram passos fracassados. A nossa vida é constituída dessas diversas realidades. Às vezes queremos fugir e achar que servir a Deus é sempre mil maravilhas. É para ser, mas vez ou outra tem as provas. Vez ou outra surgem ali as dificuldades, mas o importante é a gente não parar, não estancar, não estacionar, tá? Então, vamos pedir perdão pelas nossas negações também. Então, 7º passo, a negação, nega o amor. 8º passo, veja, a vida é assim, é muito linda o viver. Quando eu compreendo o agir de Deus na minha vida e compreendo que algo me puxa para o céu, algo me atrai para o sobrenatural, mas há tantas outras coisas que nos atraem para o pecado, para a fraqueza. Então, no 7º passo, nós vemos aqui Pedro negando o amor, mas no 8º passo, ele se recupera, ele refaz, e aí declara Gabriel o seu amor pelo Senhor. Depois da tribulação vem a calmaria e o Cristo questiona 3 vezes sobre o amor. Pedro afirma que o ama, que está comprometido, que não vai mais fugir da raia. Olha aí, o importante não é cair, o importante é, diante das nossas quedas, a gente tomar a decisão de não mais fugir, de não mais largar a missão. Então, Pedro passou pela tribulação, mas ele compreendeu. E aí a força de seguir ao Senhor foi muito maior do que a força de negar. A força de levantar foi superior à força de ter derrubado. Então, eu preciso sim olhar para o que há de bom na minha vida, nos meus passos. Às vezes ficamos nos maltratando, às vezes ficamos nos condenando e achando que não somos dignos. Não, somos sim. Deus vai nos capacitando. O importante é perceber e aceitar o que Deus vai realizando em nós. Então Pedro declara o seu amor pelo Senhor. Vamos então agora ao 9º passo, Gabriel. Pedro lidera a igreja. É mais um passo. Ele assume a missão que o Senhor tinha lhe pedido. Percebam que os passos são passos de crescimento, de maturidade humana, maturidade espiritual, maturidade de comunidade. Isso não acontecia sozinho, a comunidade estava participando junto. Então, esse passo é um passo de vitória. Em meio às quedas, a vitória acontece quando a gente se agarra com o Senhor e não tira os olhos dele. E aí, dá para ainda a gente guardar os passos anteriores? Guarda, escreve o primeiro encontro com Cristo, o segundo, entender quem de fato Jesus é, o terceiro, Pedro afundou, o quarto, Pedro retornou ao amor de Deus, o 5º passo, Pedro recaiu diante das seduções do mundo, o 6º passo, Pedro ainda não entendeu, o 7º, Pedro negou o amor, o 8º, Pedro declara o amor e o 9º, Pedro lidera a igreja.
E agora, o 10º e último passo: foge da cruz. Acompanhemos. Depois de tanto tempo caminhando com o Senhor, chegou o momento definitivo. E Pedro, lá em Roma, foge para não morrer. E quando estava na estrada, viu o Senhor com a cruz nas costas e lhe pergunta: para onde vas, Senhor? E Cristo lhe responde: ser crucificado em teu lugar, já que foges. Pedro levanta, cai, se anima, se esconde, cria coragem, mas chegou ao fim, assumiu a cruz. Verdade. Verdade, o fracasso não foi superior ao desejo de seguir. Pedro abraçou realmente a cruz até as últimas consequências. Quando de tanto seguir, de tanto professar a fé no Mestre, ele também foi passado pela cruz. E ali teve uma morte, e morte também de cruz, só que ele pediu: não sou digno de morrer igual ao meu Mestre, por favor, me virem de cabeça para baixo. Ah, meus irmãos, e nós, hein? E você? Você se identificou com algum desses passos? Esses foram os passos que Pedro deu. E quais são os seus passos, hein? Quais os seus passos? Quais serão os passos que você, que eu, que nós vamos precisar dar ou continuar dando no seguimento a Jesus? Você, irmão sacerdote, você coordenador de pastoral, de movimentos, de comunidade, você pai de família, mãe de família, você jovem, quais os seus passos na direção do Senhor? São passos acertados, são passos desacertados? Eu espero que essa reflexão tenha lhe ajudado a fazer essa meditação do seguimento a Jesus. Nós somos uma igreja apostólica, nós seguimos os passos do Senhor. É nele que a gente vai encontrando força, é nele que nós vamos encontrando coragem para que a vida continue sendo vivida. Então hoje nós caminhamos nos passos de Simão Pedro. Amanhã nós vamos caminhar nos passos do apóstolo André. Você não vai perder o programa de amanhã. Depois nós vamos caminhar nos passos do apóstolo Tiago de Alfeu e depois de Tiago de Zebedeu. Tudo isso aqui no nosso encontro com Deus nesta semana, tendo ali, olha, como estrela Nossa Senhora. Ela que também acompanhou os passos, ela que fez a sua caminhada, ela que fez o seu percurso na direção ao Senhor. E que esses passos me ajude, te ajude a ser mais de Deus, a ser mais da igreja, a ser mais da sua comunidade, à luz da fé, à luz da verdade.